Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Gênesis capítulo 11, versículo 4, ou a Torre de Babel. Em resumo, a passagem de Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 9, é o tema o poder da humanidade, o cenário após o grande dilúvio, Sinear, na Mesopotâmia. A figura central são as pessoas do mundo, descendentes de Noé, que falam uma só língua. No Gênesis capítulo 11 descreve um povo numeroso viajando para o oeste numa migração em massa. Eles decidem fixar-se na terra de Sinear, outro nome para a Babilônia, ao notar que as planícies inundáveis da Mesopotâmia são férteis. Embora não haja pedras para construir uma cidade, as pessoas têm inventividade tecnológica e descobrem como criar estruturas imponentes usando tijolos, com betume como argamassa. Elas criam uma grande cidade e começam a construir um zigurate, uma torre-templo em forma de pirâmide que se estende para o céu. Não é de surpreender que se orgulhem de seu feito. Altas ambições na história da Torre de Babel aparecem no fim da primeira parte do Gênesis, antes da transição da criação do universo para um relato mais particular das origens ancestrais da nação de Israel. Está no finalzinho aí dos 12 primeiros capítulos da Bíblia, que são capítulos mitológicos, são mitos que narram as origens e tentam explicar de forma mitológica algumas coisas como a criação, como também o dilúvio, que é um dos mitos mais recorrentes em todas as mitologias do mundo. Inclusive o mito bíblico, ele provavelmente foi inspirado em outra religião ou em outras expressões, outros mitos, como o mito sumério da epopeia de Gilgamesh. E a Torre de Babel tenta explicar a diversidade de línguas entre os seres humanos. É um mito que tenta explicar como surgiram as diversas línguas, Então aparece no fim da primeira parte do Gênesis, antes da transição da criação do universo para um relato mais particular das origens ancestrais da nação de Israel. A narrativa de Babel se baseia em fatos históricos. As pessoas realmente migraram e Babel foi um nome antigo da Babilônia, para contar uma história universal sobre a tendência humana a agir contra a vontade de Deus. Não só os babilônios são retratados aqui, mas o mundo todo, todos falando a mesma língua. Após fixar-se em Sinear, as pessoas se instigaram com duas enfáticas afirmações: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Segundo Gênesis capítulo 11, versículo 4. Desconfiado do que ocorria entre o povo de Sinear, Deus visita a cidade e sua torre. Ele nota que, se os cidadãos de Babel continuarem a progredir nesse ritmo, nada estará além do seu alcance. Parte de seu poder, ele percebe, Deus, vem de falarem todos a mesma língua. Então aí tem o pecado da arrogância. O Gênesis não explicita as razões da desaprovação de Deus, mas entre as ideias aventadas, uma das explicações possíveis pelos estudiosos está a de que a torre é a expressão do pecado da arrogância humana. O próprio Deus declara, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Se começarem a construir isso, em breve nada impedirá, ou nada poderá impedir o que planejam fazer. Está lá no Gênesis capítulo 11, versículo 6. Então ele separa por língua as pessoas de Babel, que ficam incapazes de terminar a torre. Deus as espalha então pelo mundo em concordância com a sua injunção em Gênesis capítulo 1, versículo 22, para que sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Outros relatos relacionados aí a esse mesmo tema tem a queda, que está no Gênesis também, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, a queda de Jerusalém também, e o dia de Pentecostes, quando as línguas ali passam a ser de alguma maneira não unificadas, mas compreensíveis. Você fala em línguas estranhas, em línguas diferentes, e mesmo assim todo mundo entende. O Pentecostes vem tentar resolver o problema da Torre de Babel. Quando as línguas de fogo caem do céu, os discípulos começam a orar em línguas estranhas, e essas línguas passam a ser interpretadas, todo mundo consegue compreender mesmo não sendo a língua comum. O objetivo político na história também tem um toque satírico subjacente. No último versículo, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. No capítulo 11, versículo 9. É um jogo com a semelhança entre Babel e o termo hebraico Balal, que significa confuso. Nuvens encobrem o alto topo da Torre de Babel em pintura do artista flamengo desconhecido do século XVI, que dispôs no movimentado porto de Rio com basílicas e mesquitas. A intenção pode ter sido zombar da presunção de Babilônia, cujo nome significa portão de Deus.
um nome mais adequado. Os autores do Gênesis podem estar sugerindo seria confusão, né? A hostilidade contra a Babilônia não é estranha, pois o livro do Gênesis provavelmente chegou à sua forma final no século V a.C. Ou seja, ele não foi escrito lá nos primórdios da humanidade pelos primeiros seres humanos. Ele foi escrito por volta do século V a.C. Tem livros da Bíblia que são muito mais antigos que o próprio Gênesis, né, que seria a origem de tudo. Então, não muito depois de os judeus voltarem à sua terra do exílio forçado da Babilônia. Então eles identificaram a Babilônia como uma grande inimiga, né? Inclusive também vai ser a grande inimiga do livro do Apocalipse, vai ser a Babilônia, se referindo muito mais a Roma do que a Babilônia histórica, né? Forçado na Babilônia após a tomada de Judá pelos babilônios. Essa experiência, além do sofrimento dos judeus nas mãos de outros poderes regionais, pode ajudar a explicar a aparente preferência do autor por nações menores espalhadas, cada qual com a sua língua e território, e não pela consolidação do poder numa só cidade imperial, como acontecia, né, na época dos impérios, né, no Império Babilônico, mas também no Império Romano, atualmente o Império Norte-Americano, né, a língua norte-americana é a língua mais falada do mundo atualmente. Os impérios continuam existindo e continuam, né, espalhando seus tentáculos e empreendendo as suas forças demoníacas. Outrora Babilônia, depois Roma e atualmente os Estados Unidos. Então, portais para o céu. A maioria das cidades mesopotâmicas, inclusive a Babilônia, tinha zigurates, que se destacavam das planícies como montanhas artificiais que se elevando para o céu. Esses templos eram vistos como portais entre o mundo dos humanos e o mundo dos deuses, presunção que desagradou ao Deus dos judeus. Eles eram construídos com tijolos, havia pouco ou nenhuma pedra na planície inundável da Mesopotâmia, com um núcleo sólido de tijolos de argila e exterior de tijolos refratários. As vezes suas laterais eram ajardinadas, como se vê nas imagens dos jardins suspensos da Babilônia. Acredita-se que a inspiração para a história da Torre de Babel venha do Etemenanque, né, casa da fundação do céu e da terra, um zigurate de 7 andares encimado aí por um santuário dedicado ao deus Marduk, da mitologia babilônia, né? O templo principal de Babilônia, o Etemenanque, foi construído pelo rei assírio Senaquerib por volta de 1689 a.C. Os zigurates não se conservavam tão bem como as pirâmides do Egito, feitas de pedra, mas ainda há ruínas como as do grande zigurate de Ur, no sul do Iraque. Em parte restaurado, o grande zigurate de Ur, no atual Iraque, foi erguido na terceira dinastia sumérica, ou Suméria, né? E dos Sumérios, aí, a epopeia de Gilgamesh vem dos Sumérios, mais ou menos em 2100 a.C. Como outros zigurates, era escalado também por rampas, tinha rampas, né, para poder subi-lo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.